O petróleo Brent aumentou de 60 para quase 110 dólares por barril, 80% de aumento. Isso não aconteceu por acaso. Em apenas 3 semanas de guerra no Irã, o mundo já começou a sentir os efeitos de uma das maiores crises energéticas do século. Mas aqui o problema é que isso pode ser apenas o começo, porque o que está em jogo agora não é apenas um conflito regional, é o controle da principal artéria energética do planeta, o Estreito de Hormuz. Se essa rota continuar bloqueada, o impacto pode ser devastador. Inflação, crise de produção industrial e até uma nova reorganização do poder mundial. Hoje você vai entender exatamente isso. Porque a decisão do Irã de escalar o conflito, o erro completo de cálculo dos Estados Unidos, podem levar o petróleo a 150 ou até 200 dólares por barril. Mas antes de entrar a fundo, lembra de te inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Obrigado pela presença aqui. A guerra no Irã entrou em um nível completamente novo. Nesta quarta-feira, 18 de março, ataques diretos dos Estados Unidos e de Israel atingiram pela primeira vez a infraestrutura energética do país. O alvo foi o campo de gás South Pars, um dos maiores do mundo, responsável por uma produção recorde de 730 milhões de metros cúbicos por dia em 2025. Esse campo não é qualquer instalação, ele é compartilhado com o Catar. Ou seja, atacar South Pars não é apenas atingir o Irã, é mexer diretamente no equilíbrio energético global. Segundo a mídia estatal iraniana, ataques aéreos atingiram não só o campo de gás, mas também instalações petroquímicas em Assalouieh. E isso marcou uma virada no conflito já, porque quando você começa a atacar a infraestrutura de energia, você não está mais fazendo uma guerra militar. Você está iniciando uma guerra econômica global. Ao mesmo tempo, o Irã respondeu. Ataques continuaram contra Israel e também contra países do Golfo. Agora, as ameaças do Irã de ataque à infraestrutura de petróleo de países da Península Arábica podem até se concretizar. Mas por que os Estados Unidos foram pegos de surpresa nessa crise? A resposta está num erro estratégico profundo. Após o conflito de junho de 2025, Donald Trump e sua equipe acreditavam que o Irã iria moderar sua postura, que iria recuar depois de um tempo de ataques, que buscaria evitar uma escalada. Mas essa análise ignorou completamente um fator central. O objetivo estratégico do Irã, que é expulsar os Estados Unidos do Oriente Médio. Para o Irã, esse conflito não é apenas defensivo, é existencial. E por isso, a resposta iraniana não segue a lógica tradicional de contenção. Ela segue a lógica do desgaste, de pressão prolongada, de custo máximo para o adversário. E é exatamente isso que estamos vendo agora com a crise energética. O Irã decidiu jogar sua carta mais poderosa, o fechamento do Estreito de Hormuz. Essa estreita faixa de água é uma das rotas mais importantes do planeta. Por ela passa cerca de 20% de todo o petróleo mundial. Mas o impacto vai muito além desse número, porque por ali escoa a produção de gigantes energéticos como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque e Catar. Ou seja, não é só volume, é concentração de atores estratégicos. Quando essa rota é interrompida, o mercado entra em pânico, e foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo com apenas 20% do fluxo de petróleo global afetado, o preço do barril de petróleo disparou. O petróleo Brent, negociado em Londres, ultrapassou os 108 dólares, chegando rapidamente próximo dos 110 dólares por barril. Um aumento de quase 80% em relação aos 60 dólares que custava há apenas 3 semanas. Isso revela algo fundamental. O mercado não reage apenas ao presente, ele reage ao medo do futuro. E o medo agora é, claro, uma interrupção prolongada do fornecimento global de energia. E esse medo é ainda mais forte porque, dessa vez, o petróleo não está apenas ameaçado, ele já está fora do mercado. Especialistas já alertam. Se o conflito continuar, o petróleo pode chegar a 150 dólares por barril. E em um cenário mais extremo, até
$200 não podem ser descartados. Por quê? Porque estamos falando de uma crise maior do que muitas anteriores. Diferente de outros períodos de tensão, os volumes afetados agora são maiores e, mais importante, já estão interrompidos. Não é uma ameaça, é uma realidade. E quanto mais tempo isso durar, mais pressão será colocada sobre a economia global. Diante desse cenário, o mundo tenta reagir. Uma das principais estratégias agora é liberar reservas estratégicas de petróleo. A Agência Internacional de Energia recomendou a liberação de 400 milhões de barris nas próximas semanas e meses. Um volume enorme, maior do que qualquer liberação anterior, inclusive a de 2022 após a guerra na Ucrânia. Naquela época, o petróleo Brent chegou a ultrapassar $120 e agora estamos vendo o mesmo padrão se repetir. Outra estratégia é flexibilizar sanções, permitir que países comprem petróleo de nações antes bloqueadas, como Venezuela no passado e agora a Rússia. O Tesouro dos Estados Unidos já concedeu uma autorização temporária de 30 dias para a compra de petróleo russo, incluindo grandes consumidores como a Índia. Mas aqui está o problema. Essas soluções são paliativas. Elas não substituem o volume perdido de petróleo no mercado global. Mesmo com todas essas medidas, o déficit estimado pode chegar a 15 milhões de barris por dia. E a capacidade de compensação é limitada. Produtores de petróleo de xisto nos Estados Unidos podem aumentar um pouco a produção, mas apenas em algumas centenas de milhares de barris por dia. Isso levaria meses, ou seja, é insuficiente. O mercado global simplesmente não tem como substituir rapidamente o petróleo do Golfo. Isso cria uma situação extremamente perigosa. Demanda alta, oferta limitada e um gargalo estratégico bloqueado. A região mais vulnerável a essa crise é a Europa. E o motivo é simples: dependência energética. Em 2025, refinarias do Golfo forneceram 60% do combustível de aviação da Europa e 30% de todo o diesel consumido. Agora, esse fluxo foi completamente interrompido. Isso significa impacto direto em transporte, indústria e custo de vida. A Europa, que já vinha fragilizada por crises anteriores, pode enfrentar um novo choque econômico. E dessa vez, a margem de reação é muito menor. Países como a Alemanha, Itália, França, Espanha e Inglaterra têm somente cerca de 90 dias de reservas de petróleo. E isso é muito pouco. O que o Irã está fazendo não é improviso, é estratégia. Ao fechar o Estreito de Hormuz e pressionar o mercado global, o Irã está criando um dilema para o Ocidente inteiro. Ou vocês recuam, ou o mundo inteiro paga o preço. É uma forma de guerra indireta, onde o campo de batalha, além do campo militar, é a economia global. E nesse tipo de guerra, tempo é arma. Quanto mais tempo o estreito fica fechado, maior será a pressão política interna nos países ocidentais sobre seus governos. Maior será a inflação e mais descontentamento, mais instabilidade irá ocorrer. O mundo entrou em uma nova fase de crise energética. O petróleo a $110 não é o fim da história, é ainda o começo. Se o Estreito de Hormuz continuar bloqueado, os impactos podem ser muito mais profundos. $150 o barril, $200, crise econômica global e talvez uma reconfiguração completa da ordem internacional. O que estamos vendo não é apenas uma guerra, é um choque entre sistemas, entre estratégias, entre visões de mundo. E no centro de tudo isso está a energia, porque no fim das contas, quem controla o fluxo de energia controla, em parte, o mundo inteiro.